Aí, galerinha, tô eu aqui novamente, Jorge Brasil, galera. Visualizem aí o escudo do Fluminense Futebol Clube aí na minha camisa do Fluminense Futebol Clube. Eu vou contar mais um pouco da história do Fluminense Futebol Clube. Vamos lá, galera. Cronologia. Primeiros passos do Fluminense Futebol Clube. Corria o ano de 1901 e o jovem Oscar Alfredo Cox voltava da Suíça, onde estudou e aprendeu a gostar de futebol. Na chegada ao Brasil, foi o principal responsável pela implantação do esporte no país. Em 1º de agosto de 1901, o primeiro time formado por Oscar Cox e seus companheiros partiu para Niterói, para enfrentar uma equipe formada por ingleses. Sua principal realização, porém, aconteceu na data de 21 de julho de 1902. Quando, junto com mais 20 integrantes, fundou o Fluminense Futebol Clube em uma reunião na rua Marquês de Abrantes, 51, então residência de Horácio da Costa Santos. O nome Fluminense surgiu naturalmente, sem maiores debates, apesar de a ideia inicial ter recaído sobre Rio Futebol Clube. Acabou prevalecendo Fluminense, derivado do latim flumen. Então, Fluminense é derivado do latim, que significa flumen, que significa rio. No latim é flumen e o significado é rio. Então, o nome Fluminense vem do latim flumen, que significa rio. O termo também é usado para se referir aos nativos do estado do Rio de Janeiro. Flumen, januari, em latim. Graças ao pioneirismo e espírito empreendedor de Oscar Cox, que implantou, difundiu e popularizou o futebol, fundando o Fluminense, um dos primeiros clubes de futebol no Brasil. O esporte bretão se tornou uma paixão entre os brasileiros desde esta época. O Fluminense já cumpria o seu papel de protagonista no futebol brasileiro, promovendo o esporte com iniciativas pioneiras como a promoção de partidas beneficentes. Oscar Cox, Mário Fritas e Robinson assinavam os cartões de convocação aos interessados na reunião do dia 30 de novembro de 1901, que trataria da fundação do Rio Futebol Clube, aquele que seria o primeiro clube da cidade, exclusivo para a prática do esporte, traduzido da Inglaterra, mas a ideia fracassou. No ano seguinte, após um confronto entre os combinados do Rio e de São Paulo, na capital paulista, em que Oscar Cox deixou fora da equipe um inglês do Paysandu Atlético Clube, o barrado Mr. McIntosh, ao lado do brasileiro João Ferreira, apropriou-se do nome Rio Futebol Clube e fundou o clube no dia 12 de julho. Por isso, a convocação de Cox, desta vez, foi mais incisiva. O bilhete postal enviado por Álvaro Costa trazia o seguinte texto: Fluminense Futebol Clube. Segunda-feira, 21 do corrente, às 8h12 da noite, às 8h30 da noite, haverá uma reunião na rua Marques de Abrantes, número 51, a fim de tratar-se da fundação deste clube, assinado a comissão. Os 20 participantes foram considerados sócios fundadores, sem direito a regalias, e aclamaram Oscar Cox presidente. Assinaram a lista de presença, nesta ordem: Horácio Costa Santos, dono da casa; Mário Rocha, Walter e Andrés Schuback, Félix Farias, Mário Frias e Erisátio de Vasconcelos, Oscar Alfredo Cox, João Carlos de Melo, Domingos Moitinho, Luiz da Nóbrega Júnior, Arthur Gibols, Virgílio Leite, Manuel Rios, Américo da Silva Couto, Érico de Moraes, Victor Ectegay, Mascarenhas, Álvaro Drolle da Costa, Júlio de Moraes,
Roberts, a missão passará a ser achar um campo. O Fluminense Futebol Clube foi fundado na casa de Horácio da Costa Santos, na rua Marquês de Abrantes, número 51, bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A sessão de fundação, realizada em 21 de julho de 1902, foi presidida por Manuel Rios e secretariada por Oscar Cox e Américo Couto. Oscar Cox foi escolhido o primeiro presidente do clube a partir da proposta de João Carlos de Melo e Virgílio Leite. Dessa maneira, Manuel Rios tornou-se secretário da entidade em 17 de outubro deste mesmo ano. O clube já estava instalado nas Laranjeiras, bairro nobre do Rio de Janeiro. Todos os seus fundadores eram cariocas, exceto Vitor François Etegarei, argentino, e A. H. Roberts, inglês. Considerando apenas os seus locais de nascimento e não outras nacionalidades, como no caso de Oscar Cox, mas nos primeiros anos, entre os seus sócios, havia vários estrangeiros, em sua maioria britânicos e alemães. Walter Andres Schubach era filho de alemães, mas nasceu no Rio de Janeiro em 1903. O inglês Francis Henry Walter, sócio número 88 do clube, seria a única pessoa nascida fora do Brasil a presidir o Fluminense até os dias atuais. O Fluminense foi o primeiro clube a ser criado no futebol carioca, que prosperou, sendo o mais antigo entre os grandes clubes brasileiros. Considerando a prática do futebol, inicialmente, o time de futebol utilizava uniformes nas cores branco e cinza. O primeiro jogo do Fluminense foi disputado em 19 de outubro de 1902 contra o Rio Futebol Clube, no campo do Paysandu, em Laranjeiras. A primeira goleada Flu 8-0 em 6 de setembro de 1903 aconteceu a estreia em jogos interestaduais com 3 jogos no campo do Velódromo, em São Paulo. O Screte Carioca somou um empate e 2 vitórias. Em 15 de julho de 1904, após a Assembleia Geral Extraordinária, o Fluminense trocou a camisa anterior pela tricolor, passou a adotar as 3 cores presentes no hino composto por Lamartine Barbo, verde, branco e encarnado, que passaram a ser as cores do clube. A primeira camisa tricolor do Fluminense foi criada em 1905, com o Flu tendo disputado a primeira partida com a sua tradicional camisa em 7 de maio de 1905, em um amistoso no qual venceu o Rio Cricket por 7-1. O público, sempre crescente, manifestava-se seu entusiasmo pelo futebol, o que contribuiu para o surgimento de novos clubes, fazendo inclusive com que em 1910 tivessem início os confrontos entre os combinados carioca e paulista. Anos mais tarde, graças à fidalguia e ao pioneirismo tricolor, foi convocada a primeira seleção brasileira. Visualizem, galera. O Fluminense Futebol Clube obteve sua primeira sede no dia 17 de outubro de 1902. A instalação inicial do clube tinha como endereço a Rua Guanabara, atual Pinheiro Machado, esquina com a Rua do Rosso, a atual Coelho Neto, no bairro Carioca das Laranjeiras. O Fluminense alugava o terreno do Banco da República por 100 mil reais, porém a primeira opção dos fundadores do Fluminense era terreno na Rua Dona Mariana, mas a proposta foi recusada pelo proprietário. Só um ano mais tarde o terreno foi nivelado. Na época, a máquina niveladora e de cortar grama eram puxadas por um burro para preservar o trabalho já feito. O animal era sempre calçado com luvas e veludo nas 4 patas. Faísca ficou então famoso, conhecido como o burro mais elegante do Rio de Janeiro. É isso aí, galerinha. Acabei de contar mais uma história do Fluminense Futebol Clube, o tricolor das Laranjeiras. É isso aí, galera. Para quem gostou, se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acionem o sininho e me deem um like. É isso aí, galerinha.
e até a próxima.